aberto as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, versículo 12. Nós vamos começar aqui abordando o seguinte: como tudo começou. Perguntas que você vem fazendo e não tem respostas. Não vou responder todas, as mais fáceis talvez, porque no que a Bíblia fala, a gente fala. Aonde a Bíblia se cala, a gente se cala. Por exemplo, com quem Caim se casou? Você já se perguntou? Você já se perguntou quem são aqueles filhos de Deus de Gênesis 6? Então tem muitas coisas na Bíblia que ficam suspensas, mas existem coisas especificamente no movimento de batalha espiritual que devem, por obrigação, ser respondidas. Quem era Lúcifer? Em qual tempo Lúcifer viveu? Então olhe bem para mim. Você já leu na Bíblia alguma vez? Ou já viu algum tipo de pregador usando termos como eternidade passada e eternidade futura? Aí a pessoa diz assim: pastor, como assim eternidade passada e eternidade futura? Não é tudo eternidade? Deveria ser, mas eu vou te explicar. Eternidade passada é chamado na Bíblia a eternidade antes da queda. Eternidade futura é chamado na Bíblia a eternidade depois da volta de Jesus. Por que é chamado de eternidade passada? Existe uma história escondida, não da Bíblia, mas de boa parte da teologia, que se chama eternidade passada. Como era o céu antes de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, você vê, Deus começa a criação nos 6 dias. Mas como era essa eternidade antes desses 6 dias? E por que é chamado de eternidade passada? Porque Deus não caiu. O tempo de Deus sempre foi chamado de eternidade. Imagine, é um ponteiro do relógio, né? Se você olhar no ponteiro do seu relógio, 12 é igual 0. Ele conta e volta de novo. Isso é eternidade. Mas imagine você que essa eternidade, quando Adão caiu, essa linha do relógio foi quebrada. Pá! E aí agora nós temos uma linha reta, chamada tempo. E essa linha foi chamada de cronologia, que é o estudo do tempo. A eternidade de Deus é chamado de Kairos, justamente porque não pode ser chamado de tempo. Deus não está na linha do tempo. Deus não está na eternidade futura. Deus está na eternidade sempre. Ele não caiu. Imagine que Jesus está lá na ponta da linha do tempo. Nós estamos no tempo. Nós caímos e morremos. Deus não caiu. Lúcifer caiu. Anjos caíram na eternidade passada, mas Deus não. Então Deus está desse lado aqui da linha do tempo. Jesus está desse lado da linha do tempo. Olha como é importante. Quando Jesus voltar, nós passarmos pelo período de glorificação, Jesus vai pegar a linha do tempo e vai ligar de novo. E aí a Bíblia vai chamar isso de vida eterna. Os dias não serão mais contados. Agora, a pergunta é: o que existia antes dessa linha do tempo ser rompida, ser quebrada? Quando o homem era eterno, quando o homem não morria, quando os anjos, por exemplo, antes da criação dos anjos, antes da criação dos homens, ou do homem, a Bíblia fala disso? É claro que fala.
E nós temos esses indícios para falar justamente sobre o inimigo mortal nosso, chamado Satanás. Olhe bem para mim. Satanás existe. Ele é chamado na Bíblia de príncipe desse mundo, Deus desse século, o grande dragão, a antiga serpente, inimigo, diabo, adversário. E ele é real. Infelizmente, há alguns crentes que acham que não existe uma guerra espiritual. Há ainda outros que pensam que crente não tem problema com o demônio. Ora, se não tivesse, por que Paulo manda você revestir da armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo? Ora, se você não tivesse problemas com demônios, por que Jesus diz para a gente vigiar? Porque o nosso inimigo brama como leão, está ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Por que Paulo manda fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e revestir da armadura dele? O que ele diz? Que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortaleza. Por que Paulo diz que nós guerreamos contra principados, potestades, dominadores e hostes nas regiões celestiais? Fica evidente que existe uma guerra invisível, porém extremamente cruel contra nós todos. Vamos começar o texto a partir do versículo 12 e dissecar um pouco isso. Filho do homem, levanta uma profecia sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor. Dá uma pausa. Aqui você vê que o texto começa falando de um rei carnal. O rei de Tiro tem por nome, de acordo com historiadores fileus e também Flávio Jósefo, Itióbalos. A cidade de Tiro era uma cidade fortificada e os seus muros tinham aproximadamente 7 metros de altura e mais ou menos uns 3 metros de largura. Dava para homens passar como eram os muros antigamente. A cidade de Tiro era uma cidade fortificada e muito rica. Esse rei era mau, e Deus levanta Ezequiel para profetizar contra esse rei. E no momento em que Deus vai profetizar contra esse rei, Deus cita o exemplo de Lúcifer para esse rei. E isso não é a única vez que acontece. Isso também acontece com Isaías, quando Isaías vai profetizar contra o rei da Babilônia e cita Lúcifer. Isso também acontece com outros profetas. Por exemplo, Moisés vai profetizar contra Faraó e cita Lúcifer. Por exemplo, o próprio Jesus olha para Pedro e chama Pedro de Satanás. Mas Pedro não é Satanás. Mas quem estava agindo através dele naquele momento era Satanás. Então o que você vai ver aqui é uma profecia para o rei, mas mencionando Lúcifer e toda a realidade da eternidade passada de Lúcifer. E como temos prova que isso é para Lúcifer? Simples, o texto mesmo sugere. E dizes: assim diz o Senhor, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Pode continuar. Estavas no Éden. E Itióbalos nunca esteve no Éden. Fica claro que agora já não está falando de um homem, mas sim da eternidade passada, que é Lúcifer. Estivestes no Éden, jardim de Deus, cobria de toda pedra preciosa, a cornalha, topázio, o ônix, crisolita, que é aquela pedra roxa da onde faz fibra ótica. Ajuda aí, gente. Topázio, berilo, jaspe, safira, granada, esmeralda e ouro. Aqui você vê que no peitoral de Lúcifer tinha 10 pedras. E no meu livro, quando você for ver, todas essas pedras estavam na estola de Arão. As mesmas pedras que estavam no peitoral
do sumo sacerdote estavam em Lúcifer. E o texto continua: em ti se faziam os teus tambores e pífanos. Música. No dia em que fostes criado, foram preparados. Uma coisa que você precisa prestar atenção aqui: todas essas pedras, inclusive ouro, inclusive instrumentos musicais, foram feitos para esse indivíduo. É o que acabamos de ler. E continua o texto: eu te coloquei como querubim da guarda. Observa que nitidamente não está falando de Tiôbalos, mas sim de Lúcifer. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andastes no meio das pedras afogueadas. Pode continuar. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. Bom, aqui nós já temos um bom mapa do que nós chamamos de eternidade passada. Fica claro e evidente para nós que, em primeiro lugar, começando o texto a partir do versículo 13, Lúcifer esteve num lugar chamado de Éden. E isso não é o Éden de Adão, porque no Éden de Adão ele já não é Lúcifer, ele é já a serpente, Satanás, o traidor. Fica claro também que Lúcifer era perfeito, chamado de querubim da guarda, ungido, era também chamado de sacerdote. Não sabemos ao certo se ele era ministro de louvor, como alguns falam, mas sabemos que havia instrumentos que foram construídos para ele. Se ele era uma espécie de regente de música, não temos como comprovar, mas que ele tinha algo relacionado à música com ele, sim, de fato nós vemos isso. Sabemos também de maneira muito coerente aqui na Bíblia que este Lúcifer não morava no céu. Ele foi chamado ao céu, mas ele não estava no céu. E agora eu quero fazer uma pergunta capciosa a você, extremamente interessante aqui nessa noite. De onde Lúcifer caiu? Responda. Do céu. Ele caiu do céu, você está certo. E caiu aonde? Responda. Ele caiu na terra? É isso, gente? Ou você acha que ele ficou vagando no espaço, destruindo o planeta, com a manopla da alma, instalando o dedo, todo mundo sendo transformado em areia? Porque tem pregador, esse dia eu vi um pregador dizendo que Lúcifer, quando caiu, ficou vagando no espaço, destruindo os planetas. Esse cara está assistindo muito filme da Marvel. A Bíblia deixa claro e evidente que Lúcifer caiu na terra. Deus o arremessou na terra. Veja comigo Isaías capítulo 14, versículo 12. Aonde ele foi jogado? Ele foi jogado do céu na terra. Deus não construiu 2, 3, 5 terras. Deus construiu uma terra. Só tem uma terra na Bíblia. É a mesma que você está pisando. Diz assim, ó: como caístes do céu, estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra. Agora observa o termo aqui: tu que prostrava as nações. Que nações? Você leu comigo mesmo? Leia de novo, vai lá. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostrava. Que nações? Obviamente aqui nós já temos um bom mapa do que nós chamamos de eternidade passada, da terra pré-adâmica. E esse termo que diz prostrado, lançado por terra, alguém vai dizer: não, lançado por terra é no chão, pastor. Ah, é? Vamos ver o próximo texto. Vai lá. 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Opa! Onde é que ele estava? Na terra.
Acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono. Anjos. O grande problema de Lúcifer não foi querer ser maior do que Deus. Ele nunca teve essa pretensão. O problema de Lúcifer foi querer ser maior que seus irmãos. No máximo ele quis ser igual a Deus. Todo mundo que quer ser melhor ou maior que seus irmãos quer ser igual a Deus. Só Deus é superior a nós. A Bíblia diz que até os anjos são iguais a nós. Não foi o que o anjo disse para João, quando João se prostrou e disse: levanta, eu sou igual a você. Só Deus é soberano. O texto diz: eu subirei ao céu e acima dos anjos de Deus colocarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Congregação da igreja. Ele diz: eu vou me assentar no monte da igreja. Continua o texto: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora vamos ver aonde Deus arremessou Lúcifer. Continua: contudo levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Presta atenção. A palavra Sheol é uma palavra grega, hebraica, e tem uma outra palavra similar a ela, que é Hades. Sheol é um lugar, é um tempo e espaço. E a Bíblia diz que ele foi arremessado no abismo. Você lembra quando Jesus chegou em Marcos, no capítulo 5, em Gadara, expulsou aqueles demônios, eles imploraram: não nos mande para o abismo, nos deixe ficar aqui na região. Porque a palavra abismo, Pedro menciona ela por tártaro ou prisão de demônios. Você vai se lembrar da parábola de Jesus em Lucas 16, do rico no inferno, Giena, o Lázaro no paraíso, e o que havia no meio? Um grande abismo. E isso fica onde? Talvez você possa dizer: isso é espiritual. Veja, preste atenção. A Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas da terra. O Sheol fica nas profundezas, o abismo fica nas profundezas da terra. Literalmente, teologicamente, você está pisando sobre o inferno, que fica no centro da terra. Pelo menos é o que Jesus disse. A Bíblia diz que ele desceu às profundezas do Sheol. Jacó disse: a minha alma vai descer ao Sheol. Abraão disse: a minha alma vai descer ao Sheol. Todos no passado desciam ao Sheol. Mas isso daqui um pouco eu explico a você. Preste atenção no texto. Lúcifer foi arremessado à terra. Ele foi jogado à terra. E a nossa terra, essa terra, isso quando? Há zilhões de anos. Não sabemos quanto tempo, mas é uma terra completamente diferente do que nós imaginamos. No verso 13 diz assim: ele andava sobre as pedras afogueadas, e todas as pedras perfeitas lhe cobriam. Ou seja, a Bíblia diz que ele era muito lindo. Você sabia que ele era completamente de ouro, por isso que reluzia. Talvez, não temos como afirmar, seja essa também a formação dos anjos. O ouro representa a glória, o ouro representa a pureza, por isso que brilham tanto, né? Agora observa uma coisa: Lúcifer era belo, formoso, se vestia com todo resplendor e beleza, e toda essa beleza foi preparada para ele. No verso 14 diz: você também era ungido. Agora observa que Lúcifer tem 3 títulos que foi dado a Jesus: príncipe do mundo, ungido e sacerdote. E você leu também comigo: estrela da manhã. E onde Lúcifer habitava? No verso 15 diz:
Veja no verso 15, Ezequiel 28. Feito eras no teu caminho, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade. Veja o verso 16. Pela abundância do teu quê, gente? Comércio. Se encheu o seu coração de violência e pecastes. Olha que coisa interessante. Não sabemos que tipo de comércio foi. Se foi algo ligado àquelas pedras, mas foi algo ligado ao templo, ao monte sagrado, que era a função dele. Veja que foi algo ligado à corrupção de adoração. Pela abundância do seu comércio, veja, comércio não é pecado. A abundância do comércio é pecado. Fazer disso, né? Encheu de violência e pecastes. Agora o que texto? Pelo que te lancei profanado fora do Monte Santo de Deus. O Monte Santo de Deus era a congregação. Veja que a primeira punição que Deus dá a Lúcifer não é destruí-lo, é excluir ele da igreja. Você não serve mais para o serviço, Deus manda ele embora. Te lancei profanado fora do monte de Deus, querubim da guarda, eu te expulsei do meio das pedras afogueadas. É o lugar de culto e adoração. Percebeu? Agora esse Lúcifer, que foi expulso do monte sagrado, ele começa a andar pelos mundos, e ali ele começa a fazer uma espécie de reino de esquerda, uma espécie de rebelião. Ele começa a convencer, gente, o que você precisa entender, olhe bem para mim, não existe e nunca existiu uma guerra de vias de fato entre Deus e Lúcifer. A guerra, ela é intelectual. Lúcifer, que hoje é Satanás, não é um inimigo de força, ele é um inimigo de inteligência. A Bíblia chama ele de sedutor, convencedor, enganador. Tem demônios na Bíblia que são até mais poderosos em força que Lúcifer, e nós vamos vê-los. Por que Lúcifer é o mais dominante? Porque a mente forte domina a mente fraca. Esse bicho é tão terrível que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos que ser demônio era melhor que ser anjo. Pense comigo o seguinte: de cada 100 anjos caíram quantos? De cada 100 anjos caíram quantos? 30, é isso, gente? Estou bom de matemática? É isso? Agora pense, essa é a pior parte da história. Para cada demônio, 2 anjos. De fato, ele fez um estrago no céu. Ele devastou. Como que esse camarada conseguiu convencer anjos perfeitos a não seguir um Deus tão bondoso e amoroso? É esse o seu inimigo, que nós subestimamos, que nós sequer batalhamos, não oramos, não jejuamos, e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós estamos falando de um indivíduo que conseguiu comprovadamente arrastar bilhões e bilhões de anjos com ele para o fundo do abismo. São esses hoje os inimigos da igreja. E infelizmente, o que você vai ouvir é a verdade, eles não estão no reino espiritual. Mas Paulo diz que a nossa luta é nas regiões celestiais. De fato, nem os anjos de Deus e nem os anjos dos demônios estão no segundo céu. Os demônios não estão na esfera espiritual.
eles são espirituais, mas eles estão na terra, no nosso tempo, espaço. Aqui agora, nesse lugar, está cheio deles. Eles estão olhando para mim, e não é porque eles estão dentro de alguns não, mas eles entram na igreja. Gente, o diabo entra no céu, ele vai no céu, ele fica no céu. A Bíblia diz que ele é a antiga serpente que nos acusa 24 horas diante de Deus. O cara vai no céu, o cara pensa que ele não pode entrar na casa dele. Na minha casa não é. Na igreja não é. Aí que entra. Ele fica aí. Ele quer, diz Jesus que fala que ele quer roubar a semente da palavra de Deus quando é lançada no seu coração. Ele quer colocar dúvida quando você está ouvindo a mensagem. É uma série de fatores que ele faz. Todo culto é de fato uma batalha espiritual, e a maior delas é na hora da aplicação da palavra. Imagine você agora, o mundo tem 8 bilhões de habitantes e muito bilhões e bilhões de demônios. Tem uma notícia melhor que essa: os demônios são muitos, são maus, são cruéis, e não eram, se tornaram por serem revanchistas e vingativos, por vingança. Mas para cada demônio tem 2 anjos de Deus. Eles ainda, junto conosco, somos a maioria. Deus e você é a maioria. Diga amém. Agora, uma coisa interessante, diz assim, ó, verso 17, vai lá. Elevou-se o seu coração por causa da sua beleza. O cara devia ser muito lindo. Bom, pelo que você viu, todo ele era de ouro, e aquelas pedras todas formadas nele devia ser uma coisa branca. E diz que o seu coração se elevou por causa da sua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do seu brilho, do seu resplendor. Por terra te lancei. Agora leia o resto do texto. Diante dos reis te pus, para que te contemplem. Que coisa interessante. O que nós estamos lendo aqui são coisas que servem para eu e você perguntar. E vai a primeira pergunta capciosa da noite: Lúcifer foi jogado aonde? Na terra. Antes ou depois de Adão? Responda. Se ele foi jogado antes de Adão, como é que você me explica Gênesis? E agora? Bom, nós não estamos lidando com crianças. Eu estou lidando com mentes pensantes. Pense comigo. A Bíblia diz que ele foi arremessado na terra, e Deus acendeu um lugar na terra chamado abismo. Deus fez o inferno, que foi feito para ele, e ele caiu antes de Adão. Já em Adão, ele era Satanás. Mas não só isso, a Bíblia também diz que ele habitava a terra e tinha nações. A Bíblia diz que tinha um lugar aqui chamado Éden. Na realidade, o termo Éden é lugar de delícia, um paraíso. Era o nome que se dava para toda a terra. Não é só um lugar confinado. Toda a terra era o paraíso. Entende o que eu disse? Ele está entendendo? Diga amém. Só que essa terra em que Lúcifer habitava, que é a nossa, ela era perfeita. Põe Gênesis 1, versículo 1, por favor. Eu trouxe aqui para os irmãos, acho que eu mostrei da outra vez, um aplicativo que você tem. Antigamente a gente tinha os números Strong, todo teólogo tem isso, e era um livro desse tamanho que você pegava número por número para pegar
os originais do hebraico, aramaico e grego. Isso foi feito agora numa Bíblia, num aplicativo. Todas as palavras, palavra por palavra da Bíblia, tem sua tradução. E essa Bíblia se chama Oliver Tree, Oliveira Verdadeira, custa R$95. Todas as palavras da Bíblia você encontra a sua definição. Eu estou agora em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Preste atenção. O texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é o início de tudo. Aqui Deus faz tudo. Deus faz o céu e a terra, anjos, a terra mineral, que a Bíblia diz, né? Tinha as pedras altogueadas, o Éden mineral. Antes de Gênesis, versículo 2, temos aqui a palavra hebraica é Bereshit bara ha-Elohim Ve ha-Shamahim. O texto significa Bereshit bara ha-Elohim, quer dizer, no princípio criou Deus. A palavra criou é bara, e bara significa criar do nada. Realmente Deus criou tudo do nada. Não houve nenhuma matéria-prima para a criação. O que você não sabe é que a partir do versículo 2 você já não tem mais a palavra bara, você já encontra a palavra haja. Não tem mais o bara. Bara é criar do nada. A palavra haja vem da palavra cal ou terra. Você percebeu? Agora o haja já é uma matéria. Ou seja, quando Deus diz haja, Ele agora está criando de algo existente. Até o homem foi feito do cal, do haja. Até o homem foi feito de uma matéria existente. O que é interessante, você precisa entender, que o texto aqui diz que tudo era perfeito. No princípio Deus criou os céus e a terra. Mas no versículo 2 parece que destoa. Olha o verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Mas você lembra que Lúcifer foi arremessado aonde? No abismo. Lembra comigo? A terra era sem forma e vazia. E havia sobre a face do abismo. E em cima do abismo existia o quê? O Espírito de Deus pairava sobre as... O que você precisa entender é que nenhuma parte do texto diz que Deus disse, haja água. Diz que Deus falou que haja separação entre a água e a terra. Se Deus criou tudo a partir do versículo 2, por que eu não encontro ali a criação da água que havia no princípio? Por que nós temos um abismo cheio de trevas na perfeição de Deus em Gênesis versículo 2? Um Deus que é luz pode viver nas trevas? A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas. E se você imaginar que Deus é luz desde o princípio, fica fácil você entender que treva é aquela. Agora nós estamos casando a geografia do reino espiritual com a geografia do reino material, porque se misturam. Observe o seguinte: a palavra terra, a terra era sem forma e vazia, kozek, que significa escuridão e escuridade. A palavra estava ali, que é havia, é aya, que significa veio a ser. A palavra forma, que você está lendo ali comigo, é tohu, que significa devastada. E a palavra vazia é bohu, que significa inabitada. Transliterando do hebraico, a escuridão, que era a terra, veio a ser
devastada e inabitada. Diga comigo assim: Deus não cria nada pela metade. Diga: Deus não cria caos. Veja comigo esse texto, Isaías 14, verso 16 e 17, por favor. Isaías 14, verso 16 e 17. Não, desculpa, perdão, não é esse texto. Não. Isaías 45, 18. Daqui um pouco eu vou voltar em Isaías 14. Isaías 45, 18. Agora preste atenção nesse texto, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, e a fez e a estabeleceu, não criando para ser um caos, mas para ser uau! Agora você vê que as coisas começam a fazer sentido. O que aconteceu com a terra no verso 2? É a mesma terra do verso 1? É, mas não com a mesma forma. Porque o que nós lemos aqui é que a terra do verso 2 para a terra do verso 1 aconteceu uma grande catástrofe, um caos, uma coisa absurda, que fez com que Deus se irasse e promovesse uma destruição total nessa terra, fez com que Deus ficasse revoltado. E nós encontramos isso, Salmo 46, versículo 6. Você precisa se lembrar que Davi também era um grande profeta, né? Salmo 46 e 6, olha esse texto, você já leu essa nação? Vai lá, leia. Bom, na versão King James está assim, ó: as nações se embraveceram, guerra, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Por esse texto fica evidente que o que aconteceu aqui na terra? Uma guerra, provavelmente uma guerra entre a turma de Lúcifer e os outros anjos. E por causa dessa guerra, Deus chama esses anjos todos do céu. E ali começa um julgamento de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer, deixar bem claro, que a partir do momento em que Lúcifer é arremessado da terra, do céu, ele é arremessado por causa dessa guerra. Veja comigo Apocalipse capítulo 12. A partir do versículo 1. Verso 2 em diante. Pode ir. Vai falar sobre uma guerra que aconteceu no céu. Vi-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as suas cabeças diademas. Lembra desse dragão? Lembra dele? Toda a eternidade passada está conectada com a eternidade futura. A guerra vai se repetir. Agora leia o que esse dragão fez. Leia lá. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Aqui, o que é interessante é que a Bíblia não é conectada ao tempo. Aparentemente ela conecta a eternidade passada com a futura. Vai falar da perseguição da mulher, que é a nação de Israel, mas da queda de Lúcifer, que arrastou após si a terça parte dos anjos do céu. E aonde que isso aconteceu? Lúcifer começou a profanar as coisas aqui na terra. Jesus fala em Lucas 10, 18: eu vi Satanás cair do céu feito um raio. Ezequiel 28, versículo 18, vai mostrar a destruição total dele, como que isso aconteceu. 28, 18,
santuário. Eu pus quem sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Eu te tornei em cinzas sobre a vista de todos que te contemplam. Agora, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante. O que aconteceu no céu? Porque a guerra que desenrolou aqui na terra, ela também acontece no céu. Olha lá em voz alta. Mas todo mundo, vai lá. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Continua. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Continua. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Meus queridos irmãos, está muito claro a conexão da eternidade passada com a eternidade futura. Apesar de você estar lendo em Apocalipse, Jesus está conectando o passado ao futuro. Você percebe que após Lúcifer profanar a santidade do primeiro Éden, Deus chama esses anjos no céu. Então olhe bem para mim, para que não haja dúvida. A maioria dos teólogos defendem que existe um espaço no tempo incontável, chamado gap, ou intervalo do tempo, entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis 1 é uma coisa, verso 1. Gênesis verso 2 é outra coisa. No verso 1 você tem a terra perfeita, sem nenhum pecado. No verso 2 você já tem um caos, trevas e abismo. E o que Deus vem fazer no verso 2? Ele vem recriar. Por isso que a palavra que os teólogos usam é os 6 dias de restauração. Você já ouviu isso? Apesar da Bíblia Sagrada usar termos, por exemplo, tem muita coisa que Deus criou nos 6 dias, mas muita coisa Ele não criou. Por exemplo, Ele diz: produza a terra. A Bíblia diz que as águas baixaram, começou a aparecer os montes e vales. Onde estava a terra? Embaixo das águas. Lá está ela. E a partir do momento que a terra aparece, Deus faz aparecer o sol. Daí vem a palavra haja, apareça. Apareça sol, apareça lua. Com o sol e a lua, a terra, como o próprio Deus disse, produz, ela passa a produzir. Deus criou de fato os animais, Deus criou de fato os homens. Muita coisa, ou quase tudo, Ele criou nos 6 dias da restauração. Ele só não criou nos 6 dias a terra, porque ela estava lá embaixo das águas. Ele criou a terra, sol e lua, estrelas, quando? Lá em Gênesis 1, criou os céus e a terra. E o que acontece com essa terra? Quando Jesus diz: Lúcifer foi arremessado como um raio, em outras versões como uma estrela ou um cometa. E esse cometa abriu um grande abismo. E agora esses anjos caídos, juntamente com Lúcifer, passam a morar no abismo, no Sheol. Como você leu comigo em Ezequiel, Sheol é centro da terra. E agora em cima da terra, já sem o sol, sem a lua, nós temos o que a ciência chama de era terciária, 300 graus abaixo de zero, puro gelo. E ali ficaram os demônios, zilhões de anos, não sabemos quanto. Pode ser bi, pode ser zi, não sabemos. Mas quando Deus vem e começa os 6 dias, e a terra começa a produzir, a terra começa a enriquecer, as águas baixam, o abismo fica exposto. O que acontece? O que acontece? E agora você já vê lá no livro de
que ele responde? De passear pela terra e rodear por ela. Porque agora tanto esses anjos caídos quanto Lúcifer estão totalmente livres para perambular por toda a terra. E você vê agora que Lúcifer tem total acesso ao jardim de Deus. Ou seja, a ciência não desprega a Bíblia, e a Bíblia nunca despregou a ciência. Só precisa estudar. O que nós encontramos aqui agora, de fato, é um Lúcifer deixando de ser Lúcifer e agora passa a ser Satanás. O termo Satanás quer dizer adversário, que é diferente de diabo. Diabo quer dizer enganador, Satanás, adversário. Para você entender o que eu estou falando, nós precisamos entender que esse inimigo permeia os reinos do mundo. Ele sempre esteve na terra. E uma coisa interessante que eu vou dar para você como matéria de casa, que nós vamos começar as ministrações daqui um pouco. O que Deus fez para esconder o abismo de Lúcifer? O que Deus fez para esconder o abismo? O abismo ele começa a partir da superfície e vai ao centro da terra. No início esse abismo era escondido pelas águas. Bom, se você vai na ciência, eu vou indicar a você hoje uma matéria muito boa, científica, na History, está acessível no YouTube, e você vai colocar ali, viagem ao centro da terra, não é filme, é coisa séria, científica, geologia, geografia é a terra, geologia embaixo da terra. Você vai ver que a terra tem 6.000 metros até chegar ao núcleo. O abismo é antes do núcleo. Mas antes do abismo, ou antes do núcleo, você tem todo o magma, e você já se perguntou o que é o magma, você tem toda a crosta, você tem as placas tectônicas, a terra é cheia de camadas. Mas uma coisa que você não sabia, preste atenção, é que o abismo está no fundo do oceano. Por isso que lá no final dos tempos, a Bíblia diz que o mar já não existe. E ele não existia. Por que você acha que no dilúvio antes em Noé não chovia? Por que acontece a chuva? Por causa da condensação das águas da terra com a umidade que temos no ar. E a Bíblia diz que saía, na época de Noé, é interessante, que abria um buraco e explodia água assim e regava as plantas. Um vapor. Isso antes do dilúvio. Se você vai hoje nesse documentário científico, você vai ver que a exatos 2.000 e poucos metros abaixo de nós tem uma cratera que cabe pelo menos uma cidade ou mais de altura, de largura, cabe não sei quantos prédios, e lá está cheio de fósseis de animais marinhos. E a ciência explica que aonde hoje tem petróleo existia uma espécie de mar. O que Deus fez no dilúvio? Isso está claro para nós em toda a Bíblia, e nós vamos continuar isso pregando. Não dá para falar tanto, no livro fica mais didático. No dilúvio Deus mandou chuva, e a Bíblia diz que ele abriu as comportas. Veio água de baixo e água de cima. Todo o mar que estava embaixo veio para cima. Aquela água que estava onde o Espírito Santo pairava eram as águas que estavam embaixo. Depois do dilúvio, elas entram de volta nas comportas. Então preste atenção. O que hoje você chama de petróleo, e o petróleo ele realmente existe por causa dos fósseis
tanto de pessoas que morrem, animais que morrem, esses fósseis descem ao centro da terra. Você viu que quando alguém morre, fica ali aquele líquido preto, viçoso em cima do corpo, ou um animal, ou um bicho morto. Aquilo ali é o petróleo. E são esses fósseis que estão no centro da terra de onde se extrai o petróleo. Os fósseis também, versus calor e água, produzem joias. O carbono produz diamante. E os fósseis versus calor e água produz o ouro, produz a ametista e etc. Tudo por causa dos fósseis mortos que estão no centro da terra. Hoje o mar está sobre a terra, mas ele não existia. Por isso que a Bíblia diz no Apocalipse, você vai pegar lá no meu livro: o mar dará os seus mortos. Ora, pastor, mas esse mar dará os mortos não são os afogados? Não, senão a Bíblia diria: a terra dará os mortos. A Bíblia diz: o mar e o inferno darão os mortos. Justamente aí eu vou lançar uma outra tarefinha de casa para você estudar hoje. Você vai entrar lá e digitar documentário History Channel Fossas de Mariana. Quem já ouviu falar? Poucos. Você vai ver um abismo profundo, sem fundo, no centro do oceano. Absurdo. Ou seja, o ser humano conhece mais do espaço do que do mar. Só 5% do mar é mapeado e 0% da terra é mapeado, do centro da terra. Ou seja, conhecemos mais de planetas do que de embaixo de nós. Esse mar que existe, ele foi feito justamente para esconder. Qual é o formato do mar? Alguém sabe? Alguém sabe qual é o formato do mar? O mar não é como um rio, ele é o formato de um abismo. Isso é científico. Isso é bíblico e é científico. Literalmente, você vê que tem coisas inesperadas no mar, inexplicáveis no mar. Eu não suporto o mar. Eu não gosto de andar de barco, não gosto de entrar no mar, eu gosto de olhar para o mar. Ainda bem que a Bíblia diz que depois do retorno de Cristo não vai existir mais o mar. Eu suponho que as comportas vão se abrir e eles vão entrar de novo, aonde vão produzir todos os sais necessários para a terra aonde eles ficavam. O que existe hoje de fato é que quando esses demônios esses anjos caídos saem do abismo, eles entram na nossa atmosfera terrestre. Há uma espécie de ordem de Deus a eles para que eles não sejam vistos. Isso é fato. Porque eles têm todo o acesso à atmosfera. Eles estão perambulando por aí. Mas quando há um demônio que entra e vem contra nós, logo aparece um anjo da dimensão do céu ao nosso favor. Como eu estava explicando, o pastor vindo para cá. Imagine, nós estamos vindo de carro lá de Dourados. Eu falei, provavelmente já tem uns 5 demônios programando a nossa morte. Credo, pastor? Credo não, é verdade. E quando você fala isso, você se assusta. Provavelmente já tem todo um plano do diabo para a sua desgraça hoje, amanhã, depois. E eu disse a ele, mas provavelmente o céu já deu ordem aos anjos de Deus ao nosso respeito. Quando sai uma ordem do inferno, sai uma outra do céu. A Bíblia diz que aos anjos do Senhor é dado ordem ao nosso respeito. Por isso que a Bíblia diz que eles lutam, batalham por aqueles que herdarão a vida eterna. É isso que nós chamamos de guerra espiritual. A guerra espiritual, ela está aí. Ela existe a todo minuto, a toda hora. O diabo quer matar, roubar, destruir, acabar com você. Ele tem um plano para matar você agora, ele tem um plano para matar você amanhã. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que virão por 7 caminhos fugirão. Eu estou aqui para te dizer que nenhuma maldição virá sobre a sua casa. Eu estou aqui para te dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Preste atenção, existe poder de Deus. Essa Bíblia diz, eu
para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada lhe causará nenhum dano. Aleluia! Então deixe-me te explicar uma coisa agora. A geografia do reino embaixo de nós. Quem quer aprender? Você vai entender uma coisa muito profunda agora. A geografia do reino embaixo de nós, antes de Jesus é uma coisa, e depois de Jesus é outra. Eu estou agora lançando um livro pela maior editora do Brasil, se chama Thomas Nelson. Esse livro se chama Mundo Sombrio, e está entre a capa, é a coisa mais linda. É o momento em que Jesus chega no inferno. Está assim entre aspas: ele venceu o reino das trevas. Que coisa poderosa. Então escuta, antes de Jesus a geografia era essa: todo mundo morria e ia para o Sheol, da onde originou-se a palavra inferno. Todos. Jesus em Lucas 16 falou que a única diferença do paraíso para o outro lugar era um abismo. Tanto o lugar dos justos, não poderíamos dizer salvos, que a salvação é só em Jesus, como o lugar dos não justos ficava no mesmo tempo e espaço. Então você vai ler na Bíblia Abraão dizendo: a minha alma descerá ao Sheol. Você vai ver Jacó dizendo: a minha alma descerá ao Sheol. Você vai ver Davi dizendo: Senhor, não permita que a minha alma permaneça no Sheol. É inferno. Mas como funcionava isso? Escute bem. À esquerda fica um lugar chamado Giena, que significa tormento. No meio, o abismo, significa tártaro, a palavra grega. Em cima à direita, o paraíso. Jesus menciona que o rico morreu, foi para o Giena. E é nessa parábola que o rico do Giena olha e vê Lázaro no paraíso. Veja que está no mesmo tempo e espaço. Lá nesse paraíso estava quem? Abraão, o Sheol. E você me pergunta: mas por que esses homens estavam lá? Porque Jesus também tinha que pregar para eles. Jesus não morreu só para pessoas depois da cruz. O sangue de Jesus foi derramado para servir antes, durante e depois da cruz. Todos os chamados justos tinham que entender a redenção da cruz. Por isso que Jesus desceu aos lugares mais profundos da terra e pregou. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele desceu. Não sabemos o que ele fez de fato, mas ele ficou 3 dias nas profundezas da terra. E durante esses 3 dias, uma das coisas que ele fez, a Bíblia diz que ele levou consigo o cativeiro. Antes o paraíso, Lucas 16, a partir do versículo 18, ficava no mesmo tempo e espaço do Giena, do abismo. Jesus fala: não dá, quem está do lado de cá não pode passar para aí, porque tem um grande abismo entre nós. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele levou consigo esse paraíso. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer aonde é esse paraíso. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, por favor. Paulo vai dizer agora aonde é o paraíso. Ele não está mais no Sheol. Sabe por quê? Jesus morreu. Ele morreu por todos aqueles que creem. Mas pastor, o povo do Giena foi salvo? Não acredito. Eu acredito que o povo do paraíso foi salvo. Aqueles lá, Abraão, Isaac, Jacó, todos estavam lá. Esse, ele levou
para um lugar. 2 Coríntios 12, versículo 1, que a Bíblia hoje chama de terceiro céu. Olha lá o texto. Esse texto é poderoso. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei visões e revelações do Senhor. Continua. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, ou fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Continua. Sim, conheço tal homem, se no corpo não sei, mas Deus sabe, que foi arrebatado ao... Agora ele usa o termo. Veja que o paraíso não está mais aqui. Por quê? Jesus desceu. O primeiro homem a entrar daqui da terra com Jesus foi ladrão. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no terceiro céu. Agora os homens não descem mais, eles sobem. E onde é que fica esse paraíso? Apocalipse capítulo 6, no versículo 9, se eu não me engano, por favor. Ali, ó, olha que coisa tremenda. Não está mais no Sheol. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos pela palavra de Deus, por causa do testemunho que deram. Aonde é que estão salvos hoje? Na glória, no céu. Por quê? Porque aquele que crê em Jesus pode entrar no céu. Por que então Jesus teve que morrer para depois levá-los? Porque o sangue de touros, sangue de bode, sangue de animais não podia preparar o caminho para levá-los para o céu. Então eles ficaram ali no lugar. Não era ruim, havia trevas e calor só em Geena, mas naquele paraíso era descanso. Eles ficaram ali esperando Jesus descer e levá-los para a glória. Essa foi a grande guerra. Essa foi a grande batalha. Ele tomou a chave. Ele venceu. A Bíblia diz que lá na cruz ele despojou os principados e potestades. Sabe, Satanás foi cravado lá na cruz. A diferença é que ele foi cravado no calcanhar. Jesus disse: foi lá na cruz que eu venci todos os demônios. Foi lá na cruz que eu venci todos os principados. E agora, tendo vencido os principados, Ele nos deu poder e autoridade para pisar essa serpente, para pisar escorpiões, para expulsar demônios, para curar enfermos. Sabe, Satanás é o ser mais poderoso da terra, depois de Deus. Satanás é mais poderoso que a ONU. Satanás é mais poderoso do que todas as nações. Mas tem um povo que é mais poderoso do que o diabo. Jesus disse: levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é mais poderosa do que o diabo. Então entenda uma coisa, irmão. Não tenha medo do diabo. Satanás tem que ter medo de você. Você tem duas armas poderosas, uma de ataque e uma de defesa. Vamos falar disso nesses 3 dias. A de ataque é o nome de Jesus. A de defesa é o sangue de Jesus. São essas armas que Paulo chamou de armas espirituais, poderosas em Deus. Satanás morre de medo de um crente de posse do sangue de Jesus. Eu vou concluir, porque vamos ter agora um momento de orações e vamos continuar depois. Eu estava recém-casado, eu e a minha esposa. Vamos pregar num bairro próximo a Florianópolis, uma cidade chamada Forquilinhas. Escuta isso. Terminou o primeiro dia da conferência. Eu sempre dei muito esse negócio de libertação.
Não é porque eu escolhi, não, é automático. É uma coisa que acontece. Um irmão chegou a mim e disse: pastor, só podia ir na casa, no hospital amanhã orar para minha esposa? Eu falei: vamos, faz o seguinte, você me pega na hora do almoço e a gente vai. Aí ele: você já pagou o almoço, a gente vai. Experiência, tem muita experiência no campo, a gente fica esperto, né? Aí ele pegou a gente, almoçamos. No meio do caminho ele parou numa mansão. Entramos dentro daquela casa. Uma casa linda, linda, linda e muito. Não é pouco linda. Só que não tinha um móvel. Ele disse assim: o senhor está vendo essa casa? Eu falei: pois é, que linda. Novinha, né? Não, pastor, ela tem 6 anos que foi construída. Mas há 5 anos atrás, quando ela terminou a casa, eu trouxe a minha esposa. E eu vedei os olhos da minha esposa para ela conhecer a casa. Era uma surpresa. Quando entramos, eu tirei a venda dos olhos. Ela olhou a casa e começou a ter ataque epilético. E ela foi tendo repetidos ataques. No final das contas, ela foi internada com camisa de força. E ela está internada até hoje. Vamos lá orar por ela. Quando eu cheguei, não era um hospital, era um hospício. Você já foi em um hospício? É o clima mais pesado, mais parecido com o inferno que você pode imaginar. E se você não cuidar, eles comem as fezes, eles dormem em cima das fezes. É uma situação, eles gritam semelhante ao inferno. Como gritam, como vivem, como fazem. É um labirinto esquecido. Eu lembro que entramos no hospício. O moço falou: vou chamar ela. Ela estava sobre medicamentos, então ela viria dopada. Quando vê alguns metros de mim, ela olha para mim e começa a gritar, desesperada. E no hospício, quando um louco grita, todos os outros gritam também. Enquanto ela gritava, os que estavam perto começaram a gritar, e ela desesperada. O enfermeiro olhou e falou assim: senhor, por favor, o senhor precisa sair, a sua presença causou isso. Eu falei: mas eu não fiz nada. Pois é, senhor, por favor, o senhor precisa sair. Eu falei: tá bom, eu vou sair, posso fazer só uma oração? Faz logo, faz logo. Eu lembro que eu levantei a minha mão e gritei: o Senhor te repreenda, Satanás. Aonde ela estava, ela caiu. 5 minutos depois, ela voltou. E a primeira coisa que ela disse foi: cadê minha casa? Ela estava há 5 anos endemoniada, tida como louca. Olha para mim. Satanás te odeia por uma coisa: tudo que você tem um dia foi dele. Satanás era possuidor da terra, dominava as nações, ele tinha um reino, ele se cobria com toda a beleza e pedras e ouro e ornamentos, nos cercaram. Deus vem agora e diz: eu vou fazer um homem, a minha imagem e semelhança. Eu não vou cobrir de ouro, eu vou cobrir com o meu espírito. Por isso que não pôs veste no homem. E Deus veio para o homem e disse assim, que era de Lúcifer: domine sobre tudo. Você percebeu que o primeiro assassinato aconteceu num culto? O pecado aconteceu na igreja. Lúcifer caiu da onde? Do monte, da congregação. O assassinato aconteceu aonde? Num culto. Eles se prepararam para adorar o Senhor, Caim e Abel. Você percebeu? Tudo que Deus deu a você era de Lúcifer. Então agora, quando Lúcifer vem, ele quer só ter de novo a autoridade sobre os reinos da terra. Então eu vou te explicar o que aconteceu. Lembra que Satanás levou Jesus na ponta do templo e disse:
Está vendo os reinos do mundo? Tudo isso é. Jesus falou mentira. Jesus desmente ele. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele disse: porque me foi dado, e eu dou a quem eu. Você ouviu o que ele disse para Jesus? Em nenhum momento Jesus fala nada seu. Mas quem deu esses reinos para Satanás? Veja, para Satanás, não para Lúcifer. Os reinos do mundo eram de Adão. Adão deu eles a Satanás. Antes era de Lúcifer. Deus destruiu, derreteu, falou: agora a terra está pronta para receber glória. E o homem dá essa autoridade para Satanás. Mas essa autoridade agora o Senhor toma a chave e diz para a igreja: eu te dou a autoridade, eu te dou poder. Lá no Apocalipse você vai ver Jesus, a Bíblia dizendo: os reinos do mundo veio a ser do seu Cristo. Lúcifer vai ser deposto como príncipe do mundo, mas a igreja está aqui para destronar o diabo. A igreja não está aqui para melhorar o mundo, gente. Pelo contrário, Jesus disse que o mundo vai piorar, mas a igreja vai crescer. A igreja é um outro povo, não tem a ver com o mundo, não tem a ver com Israel. Ela é outro povo. Ela está aqui como luz em meio às trevas. Diz que a Bíblia diz que somos lançados como ovelha no meio de lobos, lançados à morte. Se você não assumir a sua posição de soldado, tu é frouxo e morre. Então tu tem que levantar tua cabeça, aprender a falar com o reino espiritual, porque tu tem autoridade. Tu é um crente cheio do Espírito Santo. Você não é um saco de batata podre. Você tem poder e autoridade. A Bíblia te chama de soldado. Tu nunca cantou aquela musiquinha? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército, sua glória será vista em toda a terra. O nosso seguimos os teus passos, nenhum inimigo. Esse deveria ser o hino da igreja, porque você é um exército cheio de poder. Por isso que Jesus disse: tu tem poder. Por isso que você tem o Espírito Santo na sua vida. Por isso que o demônio não pode resistir à igreja. Levanta a sua cabeça, estufa o peito